Tudo começou em uma manhã calma, enquanto Josias, um jovem agricultor, trabalhava no campo de sua família. Aquele era um dia como qualquer outro até o momento em que Azarias, um profeta renomado e fervoroso, surgiu no horizonte, caminhando em sua direção. A presença de Azarias era inconfundível, e todos sabiam que onde ele passava, algo extraordinário estava para acontecer. Quando o profeta se aproximou e lançou seu manto sobre Josias, este entendeu imediatamente o chamado. Ele largou suas ferramentas e correu atrás de Azarias, consciente de que aquele gesto significava uma nova missão, algo muito maior do que qualquer coisa que ele poderia imaginar. Um chamado irrecusável. No entanto, antes de seguir o profeta, Josias pediu um momento para se despedir de sua família. Ele sabia que sua jornada o afastaria das pessoas que amava, talvez por muito tempo, mas também sentia que sua vida estava prestes a se transformar de forma definitiva. Ele ofereceu um sacrifício com as próprias ferramentas de trabalho, como um símbolo de despedida de sua antiga vida e compromisso com sua nova missão. Ao lado de Azarias, Josias passou por uma verdadeira jornada de aprendizado. Durante anos, acompanhou o profeta, testemunhando sua coragem e convicção. Viu Azarias realizar milagres e enfrentou ao seu lado muitos desafios que desafiavam sua própria fé. Josias logo percebeu que o poder de Azarias não era algo comum. Era uma manifestação direta do Altíssimo, e cada ação do profeta trazia uma lição profunda sobre a fé e a responsabilidade que vinha junto com ela. Milagres e provações. O caminho do profeta. Em um dos momentos mais marcantes da jornada de Josias, eles chegaram a uma cidade onde as águas haviam se tornado amargas e impróprias para consumo. As pessoas estavam desesperadas, sofrendo com a falta de água potável. Azarias, ao ver o sofrimento daquelas pessoas, pediu que lhe trouxessem um pouco de sal. Ele então fez uma oração e lançou o sal sobre a fonte de água, que milagrosamente tornou-se pura. O povo celebrou, e Josias entendeu a importância de agir com compaixão e de como o poder de Deus podia mudar até as condições mais adversas. Outro episódio que fortaleceu a fé de Josias aconteceu em um monte, onde Azarias desafiou os falsos profetas. Eles estavam reunidos para invocar o fogo de uma deidade estrangeira, mas nada aconteceu. Então, quando chegou a vez de Azarias, ele orou com fervor e do céu desceu uma chama que consumiu o sacrifício no altar, provando para todos a presença e a supremacia de Deus. Esse evento deixou uma marca indelével em Josias, que compreendeu o valor da coragem diante do erro e a importância de se manter firme nas crenças, mesmo quando todos ao redor duvidam. A passagem do manto e a nova missão. Após anos de ensinamento e convivência, Azarias sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Em uma manhã silenciosa, ele pediu a Josias que ficasse para trás enquanto ele seguia para Betel. Porém, Josias, consciente da importância daquele momento, recusou-se a abandoná-lo. Ele afirmou: "Enquanto houver vida em mim, não o deixarei." Assim, seguiram juntos até o Jordão, onde Azarias realizou outro ato milagroso, dividindo as águas com o manto, para que ambos pudessem atravessar em segurança. Em um momento solene, Azarias virou-se para Josias e lhe perguntou o que ele gostaria de receber antes de sua partida. Josias, sabendo que seu mentor estava prestes a se despedir, pediu por uma porção dobrada do espírito do profeta, para que pudesse cumprir seu novo chamado com a mesma força e sabedoria que Azarias. E então, em meio a um redemoinho e chamas que desceram dos céus, Azarias foi levado, deixando Josias com o manto, um símbolo poderoso de seu novo papel como líder espiritual e mensageiro de Deus. A partir desse ponto, Josias começou a trilhar seu próprio caminho como profeta, seguindo os passos de seu mestre
e enfrentando desafios cada vez maiores. Milagres que marcaram a jornada de Josias. Logo após assumir sua missão, Josias enfrentou a primeira grande prova. Uma comunidade de agricultores vinha sofrendo com águas envenenadas que impediam qualquer tipo de cultivo. Josias, determinado a ajudar, utilizou o mesmo manto que Azarias lhe deixara, fez uma oração e repetiu o ato de purificar a água com sal. Em instantes, a água se tornou limpa e a terra fértil novamente. Esse foi o primeiro sinal de que o espírito de Azarias repousava sobre ele e de que sua missão estava apenas começando. Convite para inscrição e curtida. Se você está gostando dessa história inspiradora, lembre-se de curtir, comentar e se inscrever no canal O Irmão Espiritual para receber mais narrativas como esta. Não deixe de compartilhar com amigos que buscam inspiração para fortalecer sua própria fé e entendimento espiritual. Outros feitos e acontecimentos memoráveis. Em outra ocasião, Josias foi chamado por uma viúva desesperada. Seu marido havia falecido e deixado uma grande dívida. Os credores estavam prestes a levar seus filhos como pagamento, o que deixava a mulher em total desespero. Josias, ao ouvir seu relato, perguntou o que ela tinha em casa. Ela respondeu que possuía apenas uma pequena quantidade de azeite. O profeta então orientou-a a pegar todos os recipientes que pudesse encontrar e começar a enchê-los com o azeite. E assim, milagrosamente, o azeite se multiplicou até que todas as vasilhas estivessem cheias. A viúva pôde vender o azeite, pagar sua dívida e ainda viver do restante. Cada ato milagroso que Josias realizava era uma reafirmação do poder de Deus, e ele sentia a responsabilidade crescer em seus ombros. Ele entendia que esses feitos não eram apenas demonstrações de força, mas também de amor e cuidado divino por aqueles que sofrem. Reflexões sobre a responsabilidade do profeta. O poder de Josias não era sem desafios, e ele logo aprendeu que carregar o manto de Azarias exigia grande discernimento. Em uma das cidades que visitou, um grupo de jovens o provocou, zombando de sua aparência e de seu papel como profeta. Sentindo-se desrespeitado e com a autoridade de Deus em questão, Josias reagiu com severidade, amaldiçoando os jovens que haviam zombado dele. Pouco depois, 2 animais selvagens apareceram, e o incidente terminou em uma tragédia que deixou Josias profundamente abalado. Ele passou dias refletindo sobre o ocorrido, questionando se havia agido com justiça ou se havia sido precipitado. Esse acontecimento serviu como uma lembrança de que, embora fosse um profeta, ainda era um homem sujeito a falhas, e ele reconheceu a importância de buscar sempre orientação divina. A fé posta à prova em tempos de conflito. Anos mais tarde, Josias se viu em meio a um cenário de guerra entre reinos vizinhos. Um rei estrangeiro, conhecido pela força de seu exército, planejava invadir e saquear a cidade onde Josias vivia. A guerra parecia iminente, e o povo, amedrontado, não sabia como reagir. Josias, guiado por uma visão, enviou mensagens de advertência ao líder de seu povo, alertando-o sobre as emboscadas planejadas pelo inimigo. A intervenção de Josias foi precisa, e o exército estrangeiro teve que recuar várias vezes, frustrado pela constante antecipação das emboscadas. Quando o inimigo finalmente decidiu atacar de forma direta, enviou soldados para capturar Josias. Seu discípulo, apavorado com o número de guerreiros que cercavam a cidade, perguntou o que fariam. Josias, sereno, orou a Deus para que abrisse os olhos do jovem, que então viu uma visão extraordinária. Montanhas repletas de guerreiros celestiais, prontos para protegê-los. O exército inimigo avançou, mas por intervenção divina, foi cegado temporariamente. Josias conduziu os invasores até uma armadilha em território inimigo, e ao restaurar sua visão,
eles perceberam que estavam cercados. O líder do exército inimigo, impactado pelo poder espiritual de Josias, ordenou a retirada de suas tropas. O despertar do espírito de comunidade. Josias não apenas ajudava com milagres, mas também despertava a solidariedade e a responsabilidade entre aqueles que o ouviam. Uma vez, durante uma crise de fome, ele recebeu uma pequena doação de pães, algo insuficiente para alimentar a multidão que o acompanhava. Ele então orou e começou a repartir os pães, que milagrosamente se multiplicaram até que todos se saciassem e ainda sobrasse. Esse ato não apenas demonstrou o poder da multiplicação divina, mas também inspirou o povo a compartilhar o que tinham uns com os outros. Convite para conferir livros e cursos. Se você quer se aprofundar mais na espiritualidade e conhecer temas profundos como esse, confira os livros e cursos que recomendamos no primeiro comentário fixado deste vídeo. Não deixe de adquirir o que pode transformar sua vida e sua visão espiritual. Conflitos internos e o papel de mentor. O tempo passou, e Josias passou a treinar discípulos para dar continuidade ao seu trabalho. Um desses jovens, Caim, esteve ao lado do profeta em muitas missões e testemunhou seus milagres. Porém, Caim sucumbiu à tentação da cobiça. Certa vez, após Josias recusar presentes valiosos como prova de sua fé em Deus e desinteresse pelo ganho material, Caim, secretamente, aceitou os presentes, tentando esconder o fato do profeta. Josias, ao saber da traição de seu discípulo, lamentou profundamente, pois reconhecia a fragilidade humana, mas sabia que aquela era uma ofensa grave. Essa situação fez com que Josias refletisse sobre sua própria jornada. Ele havia caminhado ao lado de um grande profeta e aprendido que o poder espiritual vinha junto com uma responsabilidade imensa. Lembrando-se dos momentos que viveu com Azarias, Josias reforçou seu compromisso com a integridade e a compaixão, dedicando-se a ensinar seus discípulos a valorizar o propósito divino acima de qualquer ambição terrena. O milagre após a partida. A história de Josias não termina com sua passagem. Anos após sua morte, um acontecimento inusitado tocou a comunidade. Em uma situação de emergência, o corpo de um homem falecido foi colocado junto aos ossos de Josias. Inesperadamente, o homem voltou à vida. Esse último milagre confirmou a força do espírito que repousava sobre Josias e reafirmou seu legado. Mesmo depois de sua partida, o impacto de sua vida continuava a inspirar as gerações que o sucederam. A história de Josias ensina sobre fé, coragem e a importância de manter-se fiel aos princípios que realmente importam. Que essa narrativa nos inspire a seguir com humildade e determinação, buscando sempre ser luz no caminho de outros, tal como ele for. O legado que permanece. A passagem de Josias foi um marco para seu povo, e ele deixou um legado que inspirou gerações. Mesmo após sua morte, as histórias de seus feitos, de sua fé inabalável e dos milagres que ele realizara, eram contadas e recontadas por seus seguidores e discípulos. Era como se a presença de Josias permanecesse viva entre eles, alimentando a fé e lembrando que o poder do alto estava sempre ao lado daqueles que permanecem fiéis. Os ensinamentos de Josias e seu exemplo de vida tornaram-se a base de uma nova era de fé para seu povo. Sempre que a comunidade enfrentava dificuldades, lembrava-se das palavras e dos atos do profeta. Ele ensinou não apenas a confiar em Deus nos momentos de tribulação, mas também a exercer a compaixão e a justiça em todas as situações. Suas palavras ecoavam, alertando contra o orgulho, a ganância e a falta de fé, e encorajando uma vida de integridade e entrega. Para muitos, o exemplo de Josias foi um guia, uma bússola espiritual para que pudessem trilhar o caminho com confiança. Seus discípulos, que haviam aprendido diretamente com ele,
passaram a espalhar seus ensinamentos, formando uma nova geração de líderes espirituais que viveram segundo o legado de humildade e serviço de Josias. A imortalidade de um espírito servidor. O último milagre, aquele que ocorreu após sua morte, foi um símbolo de que seu espírito, sua fé e sua missão nunca seriam esquecidos. Aquele homem que voltou à vida ao tocar nos ossos de Josias tornou-se um testemunho vivo de que o poder que operara em Josias não era limitado ao tempo, nem à sua presença física. Ele era parte de algo maior, algo eterno. Esse evento final consolidou a visão de que o poder espiritual de Josias transcendera as barreiras da mortalidade, revelando que aqueles que dedicam suas vidas a servir uma missão divina deixam um legado imortal. E foi assim que Josias se tornou uma lenda, um exemplo eterno de coragem, devoção e fé, cuja história é lembrada até os dias de hoje. A história de Josias nos ensina que, mesmo em meio aos desafios e provações, há sempre uma razão para seguir em frente, para confiar no invisível e acreditar no propósito que nos foi dado. Ele nos lembra que a fé é um poder transformador que pode fazer a diferença, não apenas na nossa vida, mas também na vida de todos ao nosso redor.